Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Estamos de volta aqui no nosso curso de raciocínio lógico. Eu sou o professor Paulo Henrique, PH, e a gente está iniciando um novo tópico aqui nos nossos estudos, né? Até dando continuidade ao nosso tópico de fundamentos da matemática, né? A parte de razão e proporção, a parte de regra de três, a parte de porcentagem, a gente viu naquele bloco, meio que na continuidade, né? E agora vamos ver mais um assuntozinho dessa parte de fundamentos da matemática, da parte de operações com conjuntos, teoria dos conjuntos, conjunto, tá tudo mesmo dentro do mesmo bolo para a gente trabalhar. Onipresente, put on the screen. Rapaz, meu inglês é tão perfeito, melhor do que o do professor Neto e 300 mil vezes melhor do que o professor Rashid. E nem se compara. Vamos embora, olha só. Pessoal, bom, dentro da teoria dos conjuntos, dois conceitos iniciais são importantes para a gente começar a trabalhar. Você está vendo aí também na sua apostila, que é o conceito de conjunto e o conceito de elemento. Vamos ver devagarzinho, de forma bem simples, o que é o conjunto. Bom, qualquer forma que você consegue agregar uma determinada quantidade de elementos de acordo com a característica é um conjunto. Você imaginar aí que nós temos professor Rashid, professor Neto, professor Jefferson, professor Gilson, o conjunto dos sócios daquele nosso empreendimento noturno de classe seleta em Porto Velho, né? Você pode pensar também, vocês estão nos assistindo aí em Fortaleza, em Natal, no Rio, em Porto Alegre, formam o quê? Um conjunto dos alunos do curso AEP. Se você imaginar, por exemplo, inclusive o bota aqui já está na tela, olha só, eu coloquei até uns exemplos aqui para vocês. Faltou aqui no conjunto dos jogadores brasileiros que já ganharam o prêmio de melhor jogador da FIFA, o PH. O PH já ganhou lá perdidamente, mas já ganhou. Veja, são conjuntos. Eles estão limitados, eles estão juntos de acordo com uma determinada característica. O conjunto dos estados do norte, o conjunto dos planetas do sistema solar, o conjunto dos professores do Agora eu Passo, o conjunto dos municípios do estado da Bahia. São todas formas que a gente pode ter para definir o conjunto. E o que vem a ser o elemento? Ora, cada partezinha dessa daqui refere-se ao meu elemento. Pará é um elemento desse conjunto. O Romário é o elemento desse conjunto. Saturno é um elemento desse conjunto. O elemento nada mais é do que isso, tá certo? Faz parte, é um dos componentes de cada conjunto que a gente pode ter. A partir desses dois conceitos iniciais, a gente precisa falar também dessas duas relações, que é a relação de pertinência e relação de inclusão. Vamos entender. Primeiro, já faz essa tua anotação aí nos teus alfarrábios. Pessoal, pertinência é uma relação entre elemento para conjunto. Já guarda logo isso. Elemento para conjunto. Como assim, PH? Vocês estão vendo aí nos alfarrábios de vocês que tem dois símbolos para a gente trabalhar. O símbolo de o símbolo de pertence, e o símbolo de não pertence. Sempre que vocês forem usar esses símbolos que a gente tem, sempre tem que ter uma relação entre elemento e conjunto. Eu digo que PH pertence ao conjunto dos professores do AEP, de acordo com aquele lá que a gente tinha colocado, né, aqueles exemplozinhos que a gente tinha colocado. Eu digo que, por exemplo, Pará pertence ao conjunto dos estados do norte. Da mesma forma que eu posso dizer, por exemplo, que Ceará não pertence a esse conjunto dos estados do norte. Então, veja, sempre quando eu estou trabalhando com a relação entre elementos e conjuntos, essa relação é uma relação de pertinência, ou seja, eu utilizo o pertence ou não pertence. Muito cuidado, não é muito a cara do CESP esse tipo de situação, mas vocês precisam ficar atentos. Eu digo que eu tenho aqui um determinado conjunto.
ok? Eu tenho esse conjunto. E aí eu pergunto assim: e aí, isso aqui é um elemento? Não, é um conjunto que pertence a esse conjunto, tá certo? Para que eu fale em elemento, eu não posso ter este rapazinho aqui. Então, pertence a este rapazinho aqui, tá? Muita atenção, aqui é dentro de um conjunto. Eu tenho um conjunto com um único elemento fazendo parte de um outro conjunto. Por isso, a gente precisa conhecer a outra relação, que é a relação de inclusão. Coloca na tela quiser, está aqui ele, ó. Relação de inclusão. Aqui a relação é de conjunto para conjunto. É de conjunto para conjunto. Aí não tem porque está faltando até o símbolozinho no Word quando a gente preparou. Mas eu tenho a situação do está contido, do não está contido, do contém e do não contém. Esse tracinho representa o não, né? Do contido ou do contém. Tá certo? Então, pessoal, importante, tá? Sempre quando eu tiver a relação entre dois conjuntos, não importando seus tamanhos, eu digo que a relação tem que ser uma relação de inclusão. Eu digo assim, eu tenho aqui o conjunto dos municípios do estado de Rondônia. Aqui, tá aqui assim, vamos para cá, joga aqui para cá, ó, olha que beleza. Eu tenho aqui um determinado conjunto com todos os municípios do estado de Rondônia, Porto Velho, Ariquemes, Vilhena e por aí vai. E eu tenho um conjunto aqui de todos os municípios do estado todos os municípios do Brasil, que pode ser aqui Russas, pode ser Niterói, pode ser Blumenau, tá? Arruma toda dessa aí, tá tudo dentro aí, inclusive os de Rondônia. Cuidado, soa legal para a gente se eu dissesse assim, que esse conjunto aqui pertence a esse conjunto. Posso dizer isso? Negotof. Soa legal, até que você consegue escutar. Ó, o conjunto dos municípios de Rondônia pertence ao conjunto dos municípios do Brasil. Por que isso não pode? Porque o pertence, a relação de pertinência é entre elemento e conjunto. Nesse nosso caso, eu diria que o conjunto dos municípios de Rondônia está contido no conjunto dos municípios do Brasil. Ou, ao contrário, o conjunto dos municípios do Brasil contém os municípios do estado de Rondônia, tá bom? Relação de elemento para conjunto, pertinência. Relação de conjunto para conjunto, inclusão. Beleza? Tranquilidade, só uma passada. Essa nossa aula inicial, ela é assim, bem teórica, quase não se tem questões, especialmente do CESP, de outros bancos até teria, mas assim, o nosso foco é realmente o nosso amigo CESP, então não tem nem tanto, mas é para a gente ter essa visão inicial da parte de conjuntos. Joga na tela, Zé. Parte de subconjuntos, sendo N o número de elementos de um conjunto finito A quantidade de subconjuntos de A será 2 elevado a n, tá certo? Toda vida que eu tiver, como é que eu defino um subconjunto? Um subconjunto nada mais é do que elementos daquele conjunto. Vamos para cá? Eu digo o seguinte, deixa eu até tirar isso aqui. Eu tenho um determinado conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. Tudo bem? Eu posso dizer, por exemplo, que eu tenho que o conjunto 1, 2 é subconjunto desse conjunto A. Olha como é legal, bonitinho. Eu também posso dizer que este conjunto está contido em A, que beleza, tá? O subconjunto traz também essa característica. Se eu pegar um determinado conjunto e que todos os elementos dele estejam
pertençam também a um outro conjunto, um é o subconjunto do outro. Veja, esse conjunto, todos os elementos dele pertencem ao conjunto A? Sim. Então, eu posso dizer duas coisas. Primeiro, que esse conjunto é subconjunto de A. Como eu também posso dizer que esse conjunto está contido em A. Duas formas que a gente pode ter. E aí, a gente pode calcular isso. Joga pequenininho da tela, que é através dessa formulazinha 2 elevado a n. Vem aqui para mais uma coisinha aqui para a gente. Se a questão me pedisse o número de subconjuntos desse conjunto A, quanto é que seria, pessoal? Vamos lá? 2 elevado à quantidade de elementos. 1, 2, 3, seriam 8 subconjuntos. E aqui tem uma coisinha que é importante que a gente faça uma breve, rápida uma rápida dica, explanaçãozinha rápida aqui para eles. Primeiro, todo conjunto é subconjunto dele mesmo. Ou seja, esse conjunto, se eu montar o conjunto 1, 2, 3, ele é subconjunto dele mesmo, mesmo que seja com todos os elementos. Veja, olha a característica. Quando é que eu digo que é subconjunto? Quando todos os elementos de um pertencem ao outro. Perfeito. Então, também vai valer para esse caso. Tá bom? 2. O conjunto vazio, que pode ser representado de duas formas, é sempre subconjunto de qualquer conjunto. Ok? Então, se você pensar naquele rapazinho aqui, nesse rapazinho, 1, 2, 3, 8 elementos, você vai ter a seguinte situação. Quais são os subconjuntos dele? Bom, eu tenho uma situação para um elemento. 1, 2, 3. A importância das chavezinhas para determinar que isso é um conjunto, tá? Então, eu posso montar subconjuntos com apenas um elemento. Eu posso também montar com 2 elementos. 1 e 2, 2 e 3, 1 e 3. E olha a nossa primeira característicazinha, eu posso montar um conjunto com 3 elementos, que é ele próprio. Nesse nosso exemplo, é ele próprio. Pessoal, esse conjunto, os elementos dele também pertencem ao conjunto A? Pertencem, então esse conjunto é subconjunto de A, mesmo que sejam todos os mesmos elementos. Quantos eu tenho até agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem está faltando? A minha segunda dicasinha, que é o conjunto vazio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 elementos, como está aqui na nossa anotação. Tchutchuquinha da melhor qualidade? Perfeitinho? Tranquilidade. Vamos seguindo em frente. Bom, o que é que a gente precisa também saber? E aí a gente já começa a entrar numa partezinha de assuntos que podem ser cobrados aqui, que envolve a parte de operação com conjuntos. Você acompanha aí nos seus alfarrábios, tem uns exemplozinhos, eu vou falar de cada um deles, mas aqui eu trouxe um exemplozinho, se você quiser anotar, você já faz a sua anotação desse exemplozinho, joga na tela, Zé. Olha só, eu trouxe um exemplo qualquer que eu montei aí para vocês, para que a gente possa trabalhar com os conceitos envolvendo operações com conjuntos, tá? Zé, pode me tirar da tela por enquanto eu apago aqui. E aí, se vocês quiserem, enquanto eu apago aqui, vocês vão anotando, para que a gente fale um pouquinho sobre união, interseção, diferença e complementar. Ok? De novo, tem esses exemplozinhos aí que vocês já têm, e tem agora o que a gente vai batalhar, digamos, vamos trabalhar com esse exemplo, que é a questão, né, que esse diagrama que nós chamamos de diagrama de Venn, tá? Marca logo aí, uma coisinha que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Vamos lá, para vocês estarem sabendo que é o diagrama de Venn. Então, vamos lá. Qual é a ideia do meu conjunto união, né? O que é que ele está me pedindo quando ele fala sobre
união entre dois conjuntos. União entre dois conjuntos. O símbolozinho aqui é o U, né? O símbolozinho aqui é o U. E o que é que ele fala a esse respeito? Pessoal, quando eu tiver um determinado elemento X, tal que ele pertença a um conjunto A ou pertença a um conjunto B, ele fará parte dessa união. Tá? Eu pego um determinado elemento, né, entre dois conjuntos. Se ele pertencer a um ou a outro, ele fará parte da união. Vamos só vocês aí, ó. Olha, bota pequenininho na figura aí, meu amigo, por favor, ó. Quem é, no nosso caso, a união C? São todos os elementos que estão em A ou em C. 1, 2, 3, tá, perfeito. Rapaz, tá lindo demais, viu? 3, 5, 6, 7, 8. Cadê 6, 6, 7, 8? 10 e 11. Entre A e C. Deixa eu ver se tá certinho, que eu tô sem óculos, viu? Tá certinho, veja. Então, olha só. Pelo nosso exemplo, o cara pertenceu a A, tá valendo. Pertenceu, no nosso caso, a C, que foi que eu escolhi. Aqui são dois conjuntos quaisquer, tá? Eu botei A e B aqui no sentido de dois conjuntos quaisquer. Pronto, ele me pede a união C. Traduzindo nessa parte aqui de cima, eu vou procurar todo elemento X que esteja em A ou esteja em C. pH, pode estar nos dois? Pode estar nos dois. Tá? Pode estar nos dois. A interseção, que é o que nós vamos falar daqui a pouco, também serve aqui para a gente. Tchutchuquinha da melhor qualidade, tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos para o próximo. O que vem a ser a minha interseção ou intersecção. Interseção. O símbolozinho aqui, né, o zinho de cabeça para baixo. O que é que isso quer dizer? Pessoal, qualquer elemento X que pertença a um conjunto e pertença a outro, fará parte da interseção. E aqui é legal pelo seguinte, nós vamos falar um pouquinho mais para frente isso aí. O Sermal, especialmente nas nossas provas do CESP, ele pode misturar os assuntos. Ele pode, por exemplo, trabalhar de conjuntos com probabilidade, ele pode trabalhar conjuntos com análise combinatória, ele pode, por exemplo, trabalhar com as partes de proposição. Vem para cá. Isso aqui não é em vão não, viu? Isso aqui não é em vão não. A união traz uma ideia de ou para a gente. Pessoal, lá no nosso conectivo ou, quando é que vai ser verdade? Quando só uma for verdadeira, ou seja, pertencer a um e não pertencer a outro. Quando não pertencer a um e pertencer a outro, mas pode inclusive pertencer aos dois. É o ou, tabela verdade do ou. Lembra disso? Tabela verdade do ou. E o e? Qual é a tabela verdade do e? Quando é que o e será verdadeiro? Quando forem verdadeiras as duas proposições. Ou seja, para ser a minha interseção, ele tem que pertencer aos dois. Olha que negócio tchutchuquinho aqui. Vem para cá. Para o nosso exemplo, quem é a interseção B? São todos os elementos que pertencem a A e pertencem a B. Mostra aqui na figura, pequenininho, Zé. Cadê? Junção dos dois. Está aqui, ó. Eita. Cadê? Eu voltei, tá aqui, pronto. Olha para cá. Tudo isso aqui. Mas pH, o 3 e o 10 estão pertencendo a C. Não estou perguntando de C, estou perguntando de A e B. Os elementos que pertencem tanto a A quanto a B. 2, 3 e 10. Olha que beleza. Perfeito? Tranquilo? Ficou legal? Próximo itemzinho para a gente, a diferença. Aqui tem um detalhezinho importante aqui para a gente, porque a diferença, a ordem vai importar. Vou dizer para vocês, vem para cá. Eu terei na diferença qualquer elemento X que pertença a um conjunto e não pertença ao segundo conjunto.
essa ordem vai importar. Vai importar. Muito acima, né? Muito acima. Muito bem. Eu aprendo. Um dia eu aprendo. Vamos botar mais pequenininho para o pessoal anotar, né? Só um espacinho, tá? Esta ordem vai importar. Pegar o que é que você quer dizer com essa ordem vai importar? Vem para cá. Eu pergunto assim, qual é a diferença C menos B? Pela nossa leitura, é tudo que está em C e não está em B. Coloca na tela, Zé, o que é que vocês acham? O que é tudo que está em C e não está em B? 6, 7 e 11. Tudo que está em C, veja, eu tenho os elementos 3, 5, 6, 7, 10 e 11 em C. Ele é a minha visão inicial. Eu pergunto, o 3 está em B também? Tá, então não conta. O 5 está em B? Tá, então não conta. O 6 está em B? Não. Então, é um elemento que está em C e não está em B. Entra na diferença. A mesma coisa para o 7, a mesma coisa para o 11. Agora, olha que negócio tchutchuquinha da melhor qualidade. Deixa eu até apagar aqui para não atrapalhar vocês isso aqui. Pronto. Agora, para ficar bem tchutchuquinha agora, a ideia da ordem para a gente. Eu quero agora B menos C. B menos C. Pessoal, é tudo que tem no primeiro B e não tem em C. A base do meu trabalho é o conjunto B. 2, 3, 4, 5, 9 e 10. Desses elementos, 2, 3, 4, 5, 9 e 10, qual desses não estão em C? O 2, o 4 e o 9. Tudo que está em B e não está em C. Tudo bem? Bom, para a gente finalizar, trazemos o conceito do nosso complementar. Pessoal, que aqui tem uma barrazinha. Normalmente o CESP, ele coloca nas nossas provas, ele pode utilizar a barra e às vezes também um Czinho assim, em cima. Em cima ou embaixo? Em cima, em cima. Tá como sobrescrito. Professor Rashid aí tá, né? Em cima também pode aparecer. O próprio nome já nos ajuda. Se a gente imaginar, por exemplo, que o nosso conjunto universo é o conjunto universo, eu vou botar um S, porque para não ficar o U como se fosse de união. Então, digamos que eu tenho esse conjunto S aqui, tá certo? Se eu pedir, por exemplo, o complementar de C em S, o complementar de C em S, ou S barra C. É tudo que não está em C, é a diferença. É tudo que está no conjunto S e que não está em C. É o complementar. Você bota assim, se você botar um carimbo em cima do C, esquecendo o C, coloca na tela 0, por favor. Coloca a mãozinha em cima do C, fechando ele todo. Quem é que está fora disso aí? É o complementar. Bora? 1, 2, 4, 8, 9 e 12. Deixa eu olhar de novo, saber se eu não esqueci ninguém, né? 1, 2, 4, 8, 9 e 12. Você bota a mão em cima do C, o que sobrar é o complementar. Sempre nós teremos essa situação. Quem é o complementar? Você bota a mão em cima, o que sobrar é o complementar. Ficou legal? Bom, esses conceitos a gente começa a trabalhar daqui a pouco. Já começa a aparecer algumas questões
envolvendo esse assunto. A gente vai falar um pouquinho mais, ver se ainda dá tempo a gente resolver alguma questãozinha nessa aula, tá? Vamos para frente, tem mais aqui para a gente. Bom, aqui é muito mais para você ter, se está na apostila de vocês, o conjuntos numéricos fundamentais. Aqui é um breve relato que a gente precisa fazer de cada um desses conjuntos, especialmente no tocante das relações de inclusão. A ideia é que um está contido no outro. Como assim, PH? Vem para cá. Eu tenho um determinado espacinho aqui, que são todos os naturais. Por favor, ajeitem aí, porque também não tinha para o Word. O símbolozinho natural é assim, ó. Tem um tracinho de lado. Frescurite, mas de toda forma, vocês complementam aí nas suas apostilas, tá? Eu tenho ali o conjunto dos números naturais. Quem são eles? Do zero para frente. É o conjunto dos números não negativos. Cuidado, não é dos positivos, porque o zero está aí, o zero é elemento neutro. Então, conjunto dos não negativos. Todo mundo, do zero para frente. Depois dele, eu tenho o conjunto dos inteiros, como dizia a tia Zaira, em 1980, Colégio Nossa Senhora das Graças. Os conjuntos dos inteiros, mas a gente chama de zis, para lembrar do Z, Z de inteiros. Olha, é o novo, lá no Colégio Nossa Senhora das Graças. Pronto. O que é que isso quer dizer? O conjunto dos números inteiros tem todos os naturais, mais os negativos. Mais os negativos. Ou seja, olha o curuto aqui para a gente. Os números naturais estão contidos nos inteiros. Ou os inteiros contêm os naturais. Que beleza, meu povo. Vamos embora. Tem também aí o conjunto dos racionais, que é a letrazinha aqui, agora já está maiorzinho, eu posso deixar assim. Tem um tracinho dele aí também, viu? Quem é o conjunto Q? É todo mundo que é inteiro, ou seja, que são os inteiros, e mais as frações. Mais as frações conhecidas, digamos, até dízima periódica. A gente está vendo aí alguns casos de dízima periódica no seu material. Tá certo? Nós temos o conjunto depois dos irracionais, que aí não tem qualquer elemento em comum. E, por último, nós temos o conjunto dos reais, que nada mais vai ser do que a junção, a união entre os conjuntos dos racionais com os irracionais. Mas para você ter essa situaçãozinha de que pode aparecer alguma situação envolvendo as relações de relação de inclusão envolvendo esses conjuntos. Tudo bem? Acho que ainda tem um último assuntozinho antes da gente começar a resolver a nossa questãozinha final aqui da aula, que é o número de elementos da união, que podemos ter de 2 conjuntos e 3 conjuntos, que pode também ser utilizado em algumas questões. Você tem as formulazinhas dele aí, né? Que a ideia é que eu tenho... Acho que não tem anotado aqui, não. Não, aqui já vai para os exercícios. A ideia... Bota na tela, Zé, por favor. A ideia é que, se eu quiser encontrar a união, né, o número de elementos da união de 2 conjuntos, letrinha é feia, viu? Eu pego o total de elementos do primeiro conjunto A, somo com B, mas eu preciso tirar a diferença, que é a interseção, para não ter que contar 2 vezes. Tá certo? Aí na sua apostila está essa letra horrível aí, mas está na sua apostila também. Tá certo? Então eu posso utilizar. Em alguns casos a gente nem utiliza essa regrazinha, a gente vai direto para o diagrama de Venn, a gente vai ver na próxima aula. Mas outras a gente pode trabalhar dessa forma. Tudo bem? Com relação aos 3 conjuntos, eu também posso ter aqui um pouquinho maior. A união de 3 conjuntos A, B e C é... E aí a ideia é bem parecida, ó. Eu somo todos os elementos de cada conjunto. Depois, eu retiro as suas interseções. Eu tiro a interseção A e B, eu tiro a interseção A e C, eu tiro a interseção B e C. Eu tirei coisa a mais quando eu faço isso. Aí eu tenho que incluir a interseção dos 3. A interseção dos 3. Tudo bem?
Bem tranquilo, tá na apostila também, tá? E aí, para a gente encerrar rapidinho essa aula, vamos ver o que é que a gente tem aqui de alguns exercícios para a gente trabalhar. Pessoal, essa questão foi até interessante, não interessante, mas gerou uma controvérsia, a prova do INSS de 2016, e serve para a gente como um relato, como um adendo, como uma observação importante para vocês. Vamos ler. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que essa regrazinha aqui... Eita. Tirei Zé, que eu acho que ficou... Pronto, voltou. Eu tinha colocado aqui. A regra é, o A e B tem que estar contido em C. E entre A e B, qualquer relação vale. Ele pergunta se isso aqui, se dois conjuntos A e B estão contidos em C, esta relação vai sempre existir? Vai sempre ser verdade? Essa foi a grande questão, inclusive de discussões sim, né, de comentários de professores diferentes que entendiam que essa questão deveria ter sido anulada por ter duas respostas, particularmente sou do grupo que a banca considerou corretamente o gabarito. Por quê? Vem para cá. Imagine que nós devemos ter, e a única coisa, a única regra, a única informação que a gente deve seguir é que eu devo ter dois conjuntos, A e B, e que devem estar contidos em C. Então, eu vou fazer assim, ó. Digamos que eu tenho aqui o meu conjunto C e o meu conjunto A e B. PH, mas quem está me dizendo que o A e B tem alguma interseção? Ninguém, eu estou montando. Eu quero o que nós chamamos de um contra-exemplo. Eu vou tentar provar que isso não acontece. Se eu encontrar um casinho, lembrando lá do nosso estudo dos argumentos, se eu encontrar um casinho em que não sirva para esta regrazinha que a questão me colocou, o item é errado. É a mesma ideia do nosso argumento que a gente estudou lá na lógica de argumentação. Se eu encontrar uma conclusão falsa, eu já sei que o nosso argumento é inválido, independentemente de quantas verdadeiras eu tenho. É a mesma ideia aqui. Se eu encontrar um caso, bota pequenininho, Zé, por favor, em que essa regra não funcione, pequenininho, Zé, pronto, em que essa regrazinha aí não funcione, tá valendo. Tá valendo. Então, eu vou fazer aqui, assim, um qualquer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pensar um exemplo qualquer e vou tentar provar isso, até para a gente fixar os nossos conceitos. Quem é o C/A? É tudo que tem em C, mas não tem em A. Tudo que tem em C, mas não tem em A. O nosso complementar. Eu boto a mãozinha no A, tudo que tiver fora. 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Quem é A união B? Todos os elementos que estão em A ou em B. 1, 2, 3 e 4. Estou fazendo definitivamente. Deixa pequenininho, Zé, só para o pessoal ler. Ó, C/A está aqui. C/A está aqui. Tudo que está em C, mas o complementar de C em A. Bota a mão em A, o que sobrar está em C. É complementar. A união também eu tenho, e aí depois ele pergunta o quê? A interseção desses dois conjuntos. Quem será a interseção desses dois conjuntos? É o 3 e o 4. É o 3 e o 4. Certo? É o 3 e o 4. Né? Interseção? Isso, 3 e 4. Perfeito? Isso aí é C interseção B. Esse conjunto aqui que a gente encontrou é C interseção B? Não. C interseção B é 2, 3 e 4. Ou seja, isso é diferente. Pronto. Eu acabei de provar através de um exemplo, que pequenininho, Zé, que esta regra que está sendo colocada aqui na nossa questão, ela não vale. Eu posso até encontrar regras que valem, não tem problema nenhum, mas se uma delas não funciona, está aqui, está provado. No exemplo qualquer que eu fiz, e você pode fazer também e provar, se uma delas não der certo, ou seja, não comprovar que é igual, o item é o quê? Joga na tela, Zé, o item é falso, o item é errado. Perfeito? Tranquilo? Bom, aquela partezinha inicial para a gente, tudo bem colocado, tchutchuquinha da melhor qualidade. Vamos aproveitar. A parte que a gente precisa falar aqui dessa aula é a parte do diagrama de Venn, muito mais resolução de questão. Mas eu vou fazer assim, ó.
Vou deixar pregado bem aqui a parte do... Pensa num cara, ó, sexy, acabou de passar aqui. Vou deixar pregado bem aqui o diagrama de Venn, bem aqui assim, daqui a pouco a gente volta para falar nele, porque inicialmente a gente vai resolver mais umas questõezinhas do assunto anterior, da nossa aula anterior. Joga na tela, onipresentes, é o onipresente, olha só. A tabela acima mostra o quadro, pode me tirar da tela que eu estou muito feio, deixa o pessoal só olhar a questão. A tabela acima mostra o quadro de servidores no setor de telefonia, vamos até, ó, telefonia, protocolo e reprografia de uma repartição pública por faixa etária, que lindo, em anos. Sabe-se que sempre que um dos servidores da telefonia não estiver trabalhando em sua função, o servidor do protocolo substituirá. Sempre que um dos servidores do protocolo não estiver trabalhando em sua função, o servidor da reprografia substituirá. Pessoal, ó, agora você pode colocar em mim, ó. Ó, é só para dar o medinho, é para dar o medinho. Não... Tem certas coisas que você pega, se você juntar tudo e jogar na lata do lixo, você não está perdendo nada. Só o lixo, tá certo? Então, começou a falar um monte de coisa, muito mais para... A questão é grande. Não, meu filho. Aqui eu já vou cantar com a música, hein, Zé? Na casa do Senhor não existe Satanás. Aqui não, vamos devagar, vamos estrupiar o bicho aqui para não ter problema, tá bom? Joga na tela, Zé, julgue o item seguinte acerca dos servidores dessa repartição. Ó, se os conjuntos A, B e C são tais que A, servidores dos 3 setores com idade maior ou igual a 45 anos. Tá bem aqui, ó. É esse rapazinho aqui, servidor dos 3 setores com idade acima de 45 anos. Esse aqui é o A. B, servidores do setor de protocolo. Está aqui o B. Está aqui o B. C, servidores de telefonia. Está aqui o C. Está aqui o C. Marcou aí você também? Pronto, aí você está na hora da prova resolvendo. Presta atenção agora. Então, olha, macho, aquilo que eu falei para vocês, acertei, era sobrescrito mesmo. O AC representa o conjunto dos servidores dos 3 setores que não estão no conjunto A. Ou seja, bota o dedo no A, o que passa é quem? O complementar. Morreu Maria Preá. Vou até mudar de cor. Ó, este restinho aqui, tudo que não for A, é o complementar. É esse rapazinho aqui. Que lindo e maravilhoso. Pronto. Tudo bem? Definiu direitinho. Olha o que é que ele quer agora. Ele quer esse conjunto complementar de A, interseção A união B. Aqui, pouquinho de matemática. Ó. Primeiro, o parêntese. Deixa eu até fazer um negócio diferente aqui agora. Olha, macho, presta atenção. Quem é o A união B? Perdão, o B união C. Está aqui, ó. Pintadinho. Olha aqui, é todo esse aqui, ó. B união C é o protocolo. E a telefonia juntos, união. Ou um ou outro. Junta esses dois aí. Ele quer agora interseção com o complementar. Vamos pintar quem é a interseção? Lembra que o A aqui, ó, é o azulzinho. Quem vai ser a interseção? Está aqui. Interseção tem que pertencer aos dois. Lindo e maravilhoso. É toda essa areazinha aqui. Tchutchuquinha da melhor qualidade. Bora? Tem mais de 8 servidores? Será? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem não, macho velho. Só tem 6. Errado. Tchutchuquinha da melhor qualidade. Não é possível, né? Não? Ficou legal, né, meu povo? Mais um aí para a gente fixar. Bora mais? Olha aqui, meu povo, aquilo que a gente colocou e a atenção que a gente precisa ter para não perder uma questãozinha bobinha que nem essa. Para o conjunto qualquer x, n de x representa a quantidade de elementos de x. Nesse sentido, considere que os conjuntos A, B e C têm as seguintes propriedades. Meu povo, se você olhar isso, do jeito, vou nem ler, você olha isso aí, e a questão te pede a união dos 3 conjuntos. Se você não lembrar da nossa fórmula, morreu Maria Preá, filho. Pode entregar a Deus. Aí vai ter Satanás.
Porque não é possível. Se você olhar esta formação desse jeitinho aqui, e o cara te pede esse negocinho aqui, e se você não se tocar, que é aquela nossa forma, aí, filho, morreu Maria Praia do lado inverso. Morreu ao contrário. Você cai estatelado duro no chão. Perfeito? Bora para casa, Zé. Como é que a gente vai fazer isso? Quem vai ser a união, deixa pequenininho, Zé, a união dos três conjuntos? É a soma de todos eles, de cada um dos conjuntos, 50 de A, mais 50 de B, mais 50 de C. Depois, menos as interseções, cada interseção vale 10. Menos 10, menos 10, menos 10. Teria que acabar com o quê? Com a soma da interseção dos três, mas como é zero, eu não vou nem colocar. Tudo bem? Se lá fosse 20, mais 20. Tudo bem? Ficou legal? Agora somou. Olha, 50 mais 50, 100. 100 mais 50, 150. Menos 10, 20, 30. 120. Aí sim! Morreu Maria Praia no bom sentido, joga na tela, Zé. 120. Partiu, ó, partiu legal. Tranquilo, povo, tranquilo. Joga em mim, Zé. Ficou legal, meu povo? Ficou tranquila essa situaçãozinha aí pra gente, né? Então, olha só. Depois dessas nossas resoluções aqui, a gente começa agora. Lembra sempre que tem sempre lá no nosso final a tarefinha de casa. Vai ter uma tarefinha também para você com algumas questõezinhas para vocês, tá? Lá, acabando essa aula do diagrama de Venn, a gente vai para mais exercícios complementares para a gente, mesmo que essa aula é bem questão mesmo, mas a gente vai ver uma outra aula e lá naquele módulo, naquela aulazinha, no materialzinho dos exercícios complementares, você vai ter também a tarefinha de casa para vocês. Joga, Zé, na tela, por favor. O último item. Quer que eles vejam aquilo ali? Sim, senhor. Tá bom. Pronto, já. O senhor quer bater uma foto, um selfie para mandar para eles? Tudo bem, então, vamos embora. Porque aqui eu achava que antigamente quem mandava era o professor. Aqui quem manda menos é o professor. A caneta manda menos que o professor aqui. Zé onipresente. Estávamos todos prontos, né, Zé? Hoje, todos prontos, mas a monitoria não tinha chegado. Vamos esperar a monitoria. É, negócio assim, mas não tem problema não. A gente dança conforme a música. Eu já disse, na casa do Senhor não existe Satanás, já dizia o professor Neto. Vamos embora. Vamos embora, joga na tela, Zé. Vamos falar do diagrama de Venn. O diagrama de Venn é tchutchuquinha da melhor qualidade. Pessoal, olha só. Dos assuntos de operações com conjuntos, esse é o que realmente mais aparece. É muito mais prático, é muito mais dinâmico o estudo envolvendo o diagrama de Venn. E qual é a ideia do diagrama de Venn? Inclusive, está na apostila lá de vocês. É quando você tem a questão, ela te monta de forma a te mostrar a quantidade de elementos de determinado conjunto. Tá certo? Seja ele para 2 conjuntos, seja ele para 3 conjuntos. Lembra da questão que a gente falou agora há pouco, que a gente fez o nosso cálculozinho? A gente pode resolver isso através do nosso diagrama. Bota na tela, Zé, ó. Eu posso ter, por exemplo, uma situação em que eu trabalhe com dois conjuntos. Que letra feia, viu? Meu Deus do céu, mas é muito mais daqui do negócio. Ó, eu tenho aqui um conjunto universo, um conjunto de todas as informações que a questão vai me dar, onde eu terei dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, por exemplo. E aí a questão, ela vai me falar um monte de coisa, ela pode falar de uma votação, ela pode falar de uma pesquisa, ela pode falar de um monte de coisa, onde ela pode me dar, por exemplo, valores que estão fora desses dois conjuntos, mas estão dentro do conjunto universo, ela pode me falar da interseção, e aí eu vou ter que preencher cada um desses espaços com valores, com quantidade de elementos para cada um deles. Tudo bem? Existe também a possibilidade de você trabalhar com 3 conjuntos. Meu conjunto universo. Também existe a possibilidade de a gente ter aquele valorzinho fora. E a ideia dos 3 conjuntos é assim. Ok?
Também podendo ser colocado, pequenininho, Zé, por favor, das diversas quantidades de elementos que pode ter para esses três conjuntos. Tem alguma outra forma diferente, a não ser que a banca já te entregue um diagrama montado com 4, com 5 conjuntos, normalmente a gente fica entre esses duas formas de se trabalhar, esses dois diagramas que a gente tem que trabalhar para 2 conjuntos e para 3 conjuntos. Aqui, pessoal, o mais importante para vocês, tem algumas questões, e nós vamos ver algumas ainda nessa aula, que é muito mais braçal. O cálculo, você segue mais ou menos uma linha igual de raciocínio. O que é que pode complicar numa questão dessa envolvendo conjuntos? Bom, é quando ele começa a brincar com certos termos. Termos como somente, termos como, quando eu digo, por exemplo, em que todos os elementos de B também estão em C. Essas formas de interpretação que a gente pode ter em determinadas questões de conjuntos pode te trazer algum problema. Ou seja, quando aparece alguma coisa que você precisa de um pouquinho mais de cucuruto, um pouco mais de raciocínio lógico. Não foi não. Peraí, então segura. Deixa eu pegar de volta aqui o diagrama de Venn que eu comecei a falar. Já preguei um outro, que eu vou voltar daqui a pouco para ele. Antes, para começar tudo, a gente vai dar uma olhada em alguns exercíciozinhos iniciais para a gente falar de conjuntos. Como esse exemplozinho bem básico para a gente, envolvendo uma questãozinha de conjuntos, ó. 2018, em determinado dia, órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes para resolver pendências relativas ao IPTU, ao IPVA e a outros tributos. Sabe-se que foram atendidos. Ele está me dando estas informações. E a primeira coisa que você começa a traduzir uma questão envolvendo conjuntos é se ele te dá alguma ideia de interseção, como, por exemplo, 8 contribuintes com pendências de IPTU e IPVA. Então, olha só, se você pensar que você tem um conjunto para IPTU e um conjunto para IPVA, você pode deduzir que, Zé, obrigado, pode deixar aqui, 8 contribuintes têm pendências tanto no IPTU quanto no IPVA. Essa é a montagem aqui, já deixa a única dica que a gente precisa dar envolvendo a parte de conjuntos, é pensar primeiro na interseção. Pronto. Ok? Deixa pequenininho, Zé. Vem mais aqui, pessoal. A questão, ela me deu o conjunto universo? Ela me deu o conjunto universo. Ou seja, e o que vem a ser esse conjunto universo? É a delimitação do meu espaço, do meu conjunto. Quantas pessoas, nesse nosso exemplo, eu vou ter que colocar aqui dentro? 50. 50 contribuintes. Está aqui, escrito bem aqui. Pode deixar assim. Em determinado dia, os órgãos responsáveis atenderam 50 contribuintes. Conjunto universo. Ele delimitou o meu espaço, o meu conjunto, o meu universo da minha questão. Isso pode ser, logicamente, variado de cada questão. Bom, montei o meu conjunto universo, comecei pela minha interseção, depois eu vou para cada um dos conjuntos. Ele me fala que o IPTU, dentro do conjunto IPTU, eu tenho que ter quantos? 18. Zé? 18. Ah, tá bom, tá bonitinho. Mas eu penso assim, dentro do conjunto IPTU tem que ter 18. Se eu já coloquei 8, eu tenho que diminuir. 18 menos 8 é igual a 10. Por que você precisa diminuir? Porque, veja, se ele me diz que o conjunto IPTU tem 18, eu não posso botar o 18 direto agora. Eu tenho que dizer que dentro desse conjunto tem quantos? 10 mais 8? 18, que é o que a questão me fala. Isso eu posso deduzir que 10 contribuintes somente tem pendências de quê? De IPTU. Isso eu posso dizer aqui. Tudo bem? Então, cuidado. Na hora que ele me falou esse 18, eu não posso jogar os 18 aqui direto. Eu tenho que ver. Bom, eu já coloquei alguma coisa dentro desse conjunto, já coloquei 8, então eu preciso diminuir. A mesma coisa eu vou fazer com o meu IPVA. Eu preciso ter 23 dentro do meu IPVA. Se eu já coloquei 8, sobram 15.
PH, eu posso utilizar aquela formulazinha lá da soma dos elementos de dois conjuntos? Pode. Com um detalhe, vamos para o final da nossa questão. Na tela, Zé. Nesse caso, a quantidade de contribuintes atendidos cujas pendências não se referiam a IPVA, nem a, perdão, a IPTU, nem a IPVA foi igual. Onde é que está? Meu povo, está aqui, ó. Ou seja, faz parte dos meus 50 contribuintes, mas eles não farão parte nem do conjunto do IPTU, nem do conjunto do IPVA. Lá na nossa fórmula, esse númerozinho não entra, tá? Esse númerozinho não entra. Lá você teria que colocar uma, digamos, uma variável para esse caso, onde você soma os dois totais diminui da interseção e ainda tem que somar com isso aqui. Que é o que eu vou fazer agora. Se eu chamar isso aqui, por exemplo, de x, soma todo mundo, 10 mais 8 mais 15 mais x, vai ter que dar o meu conjunto universo 50. 10 mais 15, 25, mais 8, 33, mais x é igual a 50. X é igual a 50 menos 33, que dá igual a 17. Ou seja, para que eu finalize, para que eu complete os meus 50 atendimentos, se eu só coloquei até aqui 33, eu preciso ter 17 contribuintes que não foram tentar resolver seus problemas nem de IPTU, nem de IPVA. Joga pequenininho na tela aí, Zé. Jesus, Maria e José. Graças a Deus. Ficou legal? Ficou tchutchuquinha? Beleza. Próxima questão, bora lá, meu povo. Olha só, vamos fazer o seguinte. Zé, me deixa logo pequenininho aqui. A gente vai lendo logo, até para a gente ganhar tempo também e celeridade na hora da nossa prova, a gente vai lendo a nossa questão e já vai anotando os valores aqui, ó. Vou logo preparar aqui o meu conjunto universo. Pessoal, já vai lendo aí. Ele está me falando o conjunto universo? Tá, PH. Tem um cantinho bem aqui que ele me fala. Ele diz assim, ó. Nesse semestre, 150 alunos que possuíam registro parará. Perfeito, 150. Perfeito. Estão fazendo hora com a minha cara aqui. Bom, que disciplinas são essas? Int, Map e M. Pronto, 3 conjuntos. Int, Map e M. Bora lá. Agora a gente começa a ler e sempre buscando inicialmente, Zé, pequenininho, pode deixar, depois eu volto aqui para vocês, tá? Vocês já vão preenchendo junto comigo, que aí depois, quando for mais para finalizar, a gente mostra aqui para vocês, tá? Mas a gente vai contando as duas aqui, ó. Primeira coisa que a gente precisa olhar, ó, vem bem para cá, ó. As 3 disciplinas, interseção 3 a 3, interseção de 3, no caso, 15. Então, você vai buscar aqui a interseção e vai tacar quanto? 15. Depois, interseção 2 a 2. Pessoal, cuidado agora, veja, eu tenho aqui logo depois, subindo, MAP-M, são 30. Então, eu vou fazer o seguinte, cadê MAP-M? É tudo isso aqui, tá? É todo esse espaço que eu tenho está representando a interseção entre MAP e M. Então, desse espaço, eu tenho que ter quanto? 30. Se eu já coloquei 15, faltam 15. Perfeito. O que mais? 35, int e M. Aqui, 35, int e M. Então, eu venho para cá, ó. Cadê o int e o M? Está aqui, ó. Int M é esse espaço. Tem que ter quanto aqui? 35. Já coloquei quantos? 15. Faltam quantos? 20. 35. Por último, 25 de int e map. Está aqui, 25 de int e map, 25. Vem para cá. Se dentro desse espaço aqui, int e map, eu tenho que ter 25. Se eu já coloquei 15, faltam 10. Pronto. Lindo e maravilhoso. Perfeito? Agora, vamos para cada um dos espaços agora. E agora você pode trazer todo aqui para mim, Zé. Agora, ó.
Na leitura de vocês, eu tenho quantos? O int tem que ter quantos? 70. 70 tem que ter do int. Eu tenho que pensar assim, dentro desse conjunto int tem que ter quantos? 70, mas eu já coloquei valores. Quantos valores eu já coloquei? Quantos elementos eu já coloquei? 10, mais 15, 25. 25 mais 20, 45. 45. Perfeito? Pronto. Ora, se eu preciso colocar 70, já coloquei 45, faltam ser colocados quantos? 25. Ou seja, 25 vão apenas fazer a disciplina. Você pode deixar assim fixo, eu fico me movimentando aqui, tá bom. 25, né, vão apenas para a disciplina int. Vamos continuar. Mesma coisa para os outros dois. Para o map, vai dar 45. Eu já coloquei quantos do map? 10, mais 15, 25, mais 15, 40. PH, o que é que acontece se desse negativo? Não dá, a gente anula a questão, tá? Não dá, não, há erro. O máximo pode ser igual e aqui a gente coloca 0. No nosso caso aqui, eu preciso colocar 45. Já coloquei 40, falta 5, tá? O máximo que vai dar aqui é 0, tá? É o máximo, não pode ser negativo, você não pode dizer que tem menos 10 alunos, tá bom? E por último, ele me fala do int 60 do m. O m são 60. Já coloquei do m 20, mais 15, 35, mais 15 são 50. Dos 60 que eu preciso colocar, já coloquei 50, faltam 10. 10. Pronto. 10. Ok? Pronto. Pessoal, olha o meu item aí da minha questão agora. Está quase tudo montado para cá. A gente joga agora a nossa questão. Zé, os dados disponíveis são insuficientes para se determinar a quantidade de alunos que não efetuaram matrícula em nenhuma das 3 disciplinas. Ou seja, ele quer saber se eu tenho como descobrir, ó, se existe alguém que não está aqui, mas está aqui, é só eu somar. Vamos somar todo mundo aqui, ó. 25 mais 5 mais 10, né, os em azul, mais 10 mais 20 mais 15, interseção 2 a 2, mais 15, interseção 3 a 3. Quanto é que dá isso aqui? 30, 40, 50, 60, 70, 70 com 30 dá 100. Ou seja, dentro do meu conjunto dá 100. O meu conjunto universo é 150. Faltam ser colocados quantos? 50. 50 é aqui. Ou seja, eu consigo determinar, eu tenho dados disponíveis para dizer quantos não fazem parte de nenhuma das disciplinas? Tenho 50. Pode voltar na tela, Zé, por favor. Gabarito errado. Gabarito errado. Perfeito? Vamos para 2 agora. A quantidade de alunos que se matricularam apenas no IMAP. Cadê apenas no MAP? Está aqui. Apenas MAP é isso aqui. Isso aqui é importante. Lembra daquilo que eu falei a vocês? O somente. Isso aqui é importante. Esse raciocíniozinho, ainda meio tchutchuquinho aqui para a gente, mas importante para a gente. É inferior a 10. É inferior a 10? É inferior a 10. É inferior a 10. E olha o último item, como é mais legal ainda. Ao se escolher um aluno a acaso, a probabilidade, meu povo. O ser mal, ele pode brincar com este povo todo. Probabilidade com conjunto, probabilidade com análise combinatória, conjunto com análise combinatória, conjunto com probabilidade, conjunto com proporção, com proposição, proposição com probabilidade. Rapaz, tá tudo dentro do mesmo balaio. Tudo. Então, isso é comum acontecer. Tem vezes que ele segue mais ou menos uma linhazinha, mas tem outras que ele pode misturar, meu povo. Pode estar aí. A gente acabou de fazer isso. Se você não consegue montar isso aqui para a gente, morreu Maria Preá. No avesso. No avesso, a gente não consegue montar isso aqui.
Bora pelo que ele me diz. A probabilidade de estar matriculado em apenas 2 das 3 disciplinas. Tem espacinho aqui para mim? Tem espacinho. Vou fazer bem aqui assim, ó. Probabilidade de 2 das 3. Número de resultados favoráveis sobre o número de resultados possíveis. 2 das 3. 10 mais 15, 25. 25 mais 20, 45. Dentre quantas? 150. Pronto. Essa probabilidade é maior que o que ele diz? Apenas int. Apenas int. Cadê o apenas int? Apenas int está aqui. 25. Sobre quantos? Pequenininho, Zé, na tela. A probabilidade das 2 das 3 é maior do que a do int? Verdadeiro. Certinho. Tchutchuquinha da melhor qualidade. Ficou legal, meu povo? Então, não se estranhe isso. Não estranhe essa situação que pode acontecer da gente misturar todo mundo do mesmo assunto. Ainda temos um restinho de tempo, vamos aproveitar para ocupar para o seu sucesso. Olha só essa nossa questãozinha aí. Em uma consulta a 600 estudantes de uma escola acerca da preferência deles entre teatro ou cinema, apenas 50 deles não gostam nem de cinema nem de teatro. Entre os demais, 370 gostam de teatro, 420 gostam de cinema. A quantidade, então, né, nesse caso, que gostam dos dois, teatro e cinema. Meu povo, interpretação da gente. Quantos conjuntos eu tenho aí? 2. Eu tenho 2 conjuntos. Eu vou deixar até esse armadinho aqui e vou para cá. Pode ser, Zé? Não pode ser aqui, Zé? Obrigado, viu, filho? Então, veja. Conjuntos de 2 aqui, né? Teatro, cinema. Vamos devagar. Ele me dá o meu total? Ele me dá o meu conjunto universo? Ele me dá o meu conjunto universo. Joga na tela, Zé. 600. Na pesquisa, uma pesquisa que eles fizeram, é uma consulta. O universo é 600. Ele me diz também que tem gente que não gosta de nenhum dos dois, ou seja, não vai estar dentro desse conjunto, 50. Depois, ele me dá a interseção? Não, é o que ele quer saber, é exatamente o que ele quer saber. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Colocar um X. E sigo a mesma estratégia da resolução quando eu tenho 2 conjuntos. Pessoal, quantos gostam de teatro? 370. Eu já coloquei quantos? X. Sobram quanto? 370 menos X. Quanto é o X? Ainda não, mas segura as pontas. Cinema. Quantos gostam de cinema? 420. Já coloquei quantos X? Sobram quanto? 420 menos X. Lindo e maravilhoso. E agora, soma todo mundo e iguala aos meus 400. Joga na tela, quiser. 370 menos x, mais 420 menos x. Cuidado para não esquecer os 50. Isso é igual a 600. Corto o menos x com o mais x, sobrou só menos x. E aí eu somo. 370 mais 420 dá 790. 790 mais 50 dá 840. Isso vai ser igual a 600. Sem estresse, para aqui. Aí você calcula, aí depois você volta à questão sem estresse, tá bom? Sem estresse. O menos x é igual a 600 menos 840, então o menos x é igual a menos 240, logo multiplicando aqui por menos 1, eu tenho que o meu x é igual a 240. Não custa nada checar, tá, pessoal? Substitui o x aqui, aqui e aqui, faz os cálculos e vê se ao final dá os meus 600. Tá bom? Não custa nada bater. Joga na tela, Zé, tem 240 aí? Tem 240. Lindo e maravilhoso. Tá bom? Joga aqui, Zé, né, comigo.
Ficou legal, meu povo? Então, olha só, existem diversas brincadeiras que ele pode fazer envolvendo a parte de operações com conjuntos. A gente fez algumas aqui iniciais, próxima aula a gente traz muito mais outras questões nesses exercícios complementares envolvendo operações com conjuntos. Beijo no papai e na mamãe.